Bom, galera, eu sei que vocês vão ter que ver o vídeo em várias partes. Eu vou colocar a parte 1, 2, 3 e 4, tá? Mas é porque não dá pra passar dos 15 minutos. Então, toda vez que o alarme toca, eu já vou e desligo logo o nosso vídeo. Bom, continuando, pra gente não perder tempo. Vamos lá. Veja, ouça, leia. Eu tenho as orações aqui coordenadas. Eu tenho 3 orações, 3 verbos, ok? Tenho as coordenadas aqui. Como é que eu separo essas orações coordenadas? Qual é a pontuação que eu utilizo? Vírgula, ok? Tá? E claro, se você vai fechar uma frase, uso o ponto final, tá? Mas como é que eu faço para separar uma da outra? Por meio de vírgulas, tá? Só que a gente não tem só as coordenadas assindéticas, a gente também tem as sindéticas e precisamos saber pontuá-las, ok? Saber como utilizar a pontuação. Vejam só. Eu coloquei assim na folhinha de vocês. A vírgula é usada para separar as orações coordenadas as sindéticas, perdão, exceto as iniciadas pela conjunção e. Então, a gente vai utilizar a vírgula, exceto. Não vou botar exceto não, vou botar que é uma exceção, ok? A exceção, a regra é essa aqui, ok? Então, a gente vai separar as coordenadas sindéticas, ou seja, a gente vai separar as orações que possuem conjunção, ok? Exceto, por meio de vírgula, exceto com a conjunção e, ok? Vamos lá. Qual o exemplo que eu dei aqui? Ah, tá, legal. Lutaram. Eu acho que essa caneta vai ficar muito clara, né? Vou trocar aqui. Lutaram e venceram. Vamos lá. Lutaram. Cadê o chato? Lutaram e venceram. Opa, tem uma conjunção E. Eu falo E, né? A vogal, mas enfim, conjunção E. Separa por vírgula? Não. Então eu tenho um E aqui e a gente não utiliza, por exemplo, aqui eu tenho uma oração. Opa, tô com vontade de meter lutaram, vírgula, e venceram. Não, não dá para fazer isso. Existem casos muito específicos em que nós realmente podemos utilizar a vírgula antes do E, antes da conjunção E. Por quê? Porque na verdade, essa aqui é a conjunção. Toda vez que eu olho a conjunção, eu já falo, não dá pra colocar vírgula, né? Existe um caso muito específico. Por quê? Porque a letra E, porque a conjunção E é a nossa exceção à regra, ok? Então, vejam só. Não dá pra gente utilizar, a gente utiliza a vírgula antes quando a gente tem sujeitos diferentes. Por exemplo, João comprou frutas, vírgula, e Luísa foi ao parque, Luísa legumes, por exemplo, comprou legumes, tá? Quando a gente tem sujeitos diferentes, a gente consegue até pensar na possibilidade, ok? Mas evitem utilizar vírgula, tá? Viu a vogal E, conjunção E, não coloca vírgula, ok? Eu tenho a minha coordenada aqui, a coordenada assindética, aqui eu tenho a minha coordenada sindética. Então vejam, eu não posso utilizar a vírgula aqui, ok? Bom, o meu segundo exemplo é lutaram mas não. É que não tem mais espaço pra cá, gente. Vocês não sabem as gambiarras que eu faço pra conseguir gravar aqui. Lutaram, mas não venceram. Olha só, eu tenho uma oração aqui, assindética, mas aqui eu tenho uma outra oração que é uma coordenada sindética. Eu disse que a gente vai separar por vírgulas coordenadas sindéticas. Onde é que ela começa? Aqui. Então, aqui, lutaram, vírgula, mas não venceram. Então, eu utilizei antes da minha conjunção coordenada sindética, ok? Outro exemplo, ora se agridem, ora ficam em silêncio. Mesma coisa, ora se agridem, vírgula, ora ficam em silêncio. Próximo exemplo, vou colocar aqui, vou apagar esses aqui, ok? Lutaram muito. Observem que eu estou utilizando o mesmo exemplo, tá? Com conjunções diferentes, ok? Lutaram muito.
portanto, venceram. Lutaram muito, portanto, venceram. Bom, aqui eu tenho um verbo e aqui eu tenho outro verbo, então eu tenho duas orações. Onde é que está a minha coordenada sindética? Aqui, no portanto, lutaram muito. É isso mesmo, né? Portanto, venceram, é isso mesmo. Então, olha só. Onde é que está terminando a minha primeira oração? Aqui, depois do muito, tá? Então, eu vou utilizar uma vírgula antes da minha conjunção, que é o portanto, que é a minha conclusiva, ok? Por fim, venceram. Pois lutaram. Olha aí a ocorrência do pois. A gente tem a primeira oração aqui no venceram, tá? A gente tem um verbo e a gente tem o outro aqui. A gente vai olhar para a nossa coordenada sindética, que começa onde? Com a nossa conjunção. A conjunção tá aqui, eu vou utilizar a vírgula onde? Aqui, tá? Então, venceram é a minha primeira e a oração, tá? A sindética e a minha parte sindética tá aqui. Pois lutaram muito, ok? Observem que o meu pois está antes ou depois do verbo. Ele está antes do verbo. Quando está antes, eu tenho uma explicativa, ok? Beleza? Então, antes do verbo, como eu falei da ocorrência, eu tenho uma explicativa, beleza? Bom, agora a gente vai falar sobre o ponto e vírgula, ok? Eu vou dar uma lidinha básica, ok? Vamos lá. Vamos lá. Emprega-se o ponto e vírgula para indicar uma pausa intermediária entre quem? Entre o ponto e a vírgula, ok? Ponto e vírgula é uma pausa maior que a vírgula e menor que o ponto. O ponto e vírgula é empregado para separar orações coordenadas quando pelo menos uma delas já tem vírgula no seu interior. Poxa, não entendi nada. Então, vamos analisar o exemplo aqui. É bem grande o exemplo. Deixa eu ver como é que eu vou colocar não muito grande aqui. Vou tentar, na verdade. Todos levantam a voz para reclamar. Todos levantam a voz para reclamar da... Vou colocar o da aqui embaixo, tá? Para que vocês consigam ver com mais facilidade. Porque aqui no cantinho eu não consigo me espremer, porque aqui tem um armário. Então eu não consigo ficar dentro do armário para vocês conseguirem ver, tá? Então vamos lá. Todos levantaram a voz para reclamar da poluição. Gente, esse barulho aí é mais alto de conversa minha mãe falando no telefone, que eu acho que ela esqueceu que eu tô dando aula, mas eu não vou pausar meu vídeo não, tá? Peço desculpas, mas acontece. Poucos, entretanto, vírgula, se levantam para jogar, Parei que o exemplo era grande. Aí, se levantam para jogar seu lixo no cesto. E o quadro é pequeno? Também não faria sentido, né? Eu tenho um quadro grandão aqui. Vamos lá. Todos levantam a voz para reclamar da poluição. Poucos, entretanto, se levantam para jogar seu lixo no cesto. Tá? Então, o que a gente tem aqui é uma crítica, né? A gente tem... Todos levantam a voz para reclamar da poluição. Ah, poluição! Mas poucos, entretanto, se levantam para jogar seu lixo no cesto. Isso é uma verdade. Bom, seguinte. Percebam que eu utilizei o que aqui? Agora a gente já tá falando do ponto e vírgula. Eu disse pra vocês que o ponto e vírgula é uma pausa maior que a vírgula, mas é uma pausa menor que o ponto. Maior que a vírgula e menor que o ponto.
tá? E aí a explicação diz o seguinte, que a gente utiliza quando dentro de todo o meu período, né, eu tenho o quê? Eu tenho uma oração que já apresenta vírgula no seu interior. Então aqui a gente está percebendo o quê? Poucos, entretanto, se levantam para julgar. Ou entretanto aqui, ó. Olha a minha coordenada sindética aqui. Mas, porém, contudo, entretanto, o que eu tenho aqui? Uma coordenada sindética adversativa, ok? Então, eu já utilizei a vírgula aqui, ó, no interior. Então, o que eu utilizei? Todos levantam a voz. Como eu tô falando do mesmo assunto, né? O que eu fiz aqui? Eu utilizei a minha vírgula e o meu ponto e vírgula. Então vejam, todos levantam a voz para reclamar da poluição. E aí a gente está falando do mesmo assunto, poucos, entretanto, se levantam para jogar seu lixo no cesto. Tá? Então a gente utilizou o ponto e vírgula aqui porque na verdade aqui a gente já tinha utilizado a vírgula, ok? A gente queria dar continuidade ao mesmo assunto dentro de um mesmo período, ok? Deu para entender aqui? Deu para perceber a ocorrência? Espero que sim, ok? Eu passei exercícios, tá? Eu vou repassar esse material, tá? Tá tudo escrito. Os exemplos que eu utilizei aqui no quadro, a maior parte deles foi da folhinha, tá? A maior parte dos exemplos que eu dei eu retirei da folhinha de vocês, porque a gente sempre faz desse jeito, tá? Vou pedir a vocês que façam. E na semana que vem eu vou gravar um vídeo fazendo a correção e trabalhando ponto a ponto com vocês, beleza? Gente, muito obrigada pela atenção de vocês. Estou com saudade de puxar a orelha de cada um, né? Falar, Felipe, preste atenção. Tavares, guarda o telefone, tira esse fone. Kaique, tira o fone. Meninas, vocês entenderam? Lara, Júlia, vocês entenderam? Carol, preste atenção. Luísa, para de preguiça. Tô com saudade disso, mas enfim, é um momento que a gente tem que passar, ok? Aqui, ó, eu de novo aqui com a minha hashtag. Gente, um beijo grande e até a próxima. Façam os exercícios, ok?